Aleluia. Hoje queremos que você não saia daqui do mesmo jeito, como todos os cultos, você não deve sair, amém? Então recebe de Deus aquilo que Ele tem para você nessa noite. Deus vai tratar conosco acerca de uma palavra que muitos não entendem na sua íntegra, na sua genuidade, amém? Da palavra de Deus, como a palavra é, como a palavra fala. Mas eu sei que você vai estar recebendo de Deus hoje, amém? E algo que você muitas vezes tem lutado na sua mente e não compreendendo muito bem. Mas diga assim, nessa noite, diga: o Espírito Santo vai me esclarecer, diga todas as coisas, amém? Glória a Deus, aleluia, amém. Você está pronto? Olha para o teu irmão e diga assim: você está pronto? Olha para ele, dá um sorriso e diga assim: por que você está com esse rosto assim? Dê um sorriso, diga assim: dê um sorriso. Isso, se puder, dê uma gargalhada. Aleluia, glória a Deus, amém. Como todos os domingos nós estamos transmitindo o culto pela internet, amém. E esse também não é o motivo de você que congrega na igreja faltar o culto para assistir em casa, amém. É o motivo para você avisar as pessoas que não congregam aqui para também ouvir essa palavra e ser abençoado, amém. Diga: Deus é bom, aleluia, glória a Deus, Deus é bom demais. Então, a palavra souzo significa salvação. Quem sabe disso? Amém? Quem já fez o rema sabe que souzo é salvação. Mas é um pacote completo. Diga assim: é um pacote completo. Diga: não é só salvação, mas é libertação, prosperidade, amém? Provisão, cura, libertação. Diga: é um pacote completo. Diga: a palavra salvação, quando Jesus falou ela, ele falou souzo. E muitas vezes ele falava sonsei, souzo, sonsei, é um adjetivo, amém? Mesma coisa, diga sinônimo, mesma coisa, amém? Glória a Deus. Então, quando Jesus estava curando muitas pessoas naquela época, além dele falar a palavra souzo, ele falava sonsei, amém? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. A palavra cura e salvação eram sinônimos, era a mesma coisa quando Jesus estava curando alguém. Se você for estudar etimologicamente, né, o sentido, o começo dessa palavra, a função dela, de onde ela veio, vem exatamente da palavra salvação. Por isso que muitas vezes Jesus falava que a tua fé te salvou. Ele estava dizendo: a tua fé te curou, amém? Sonsei, souza e souzo é a mesma coisa, como salvação, cura, libertação, amém? Glória a Deus. Então é necessário um pouco de estudo para que a gente possa chegar no conhecimento da palavra. Diga assim: o conhecimento liberta. Então é por isso que a palavra souzo não é somente salvação, é um pacote completo. Diga: cura, libertação, proteção, preservação, amém? Tudo está junto nessa palavra, amém? No português existe várias palavras para explicar, né, exatamente aquilo que você quer dizer. Mas no grego, uma palavra só significa muita coisa, muitas palavras, amém? Glória a Deus. Partindo disso aí, eu quero trazer para você uma palavra sobre algo que muitos de nós sabemos, mas não experimentamos, amém? Diga assim: eu sei que eu sou rico, eu sei que eu sou próspero. Diga: mas muitas vezes eu não estou experimentando, desfrutando dessa plenitude na minha vida. Então nós vamos aprender um pouco nessa noite acerca dessa palavra chamada prosperidade, amém? Olha para o seu irmão e diga assim: prosperidade bíblica. Diga: prosperidade bíblica. Aleluia, aleluia, amém? Quando Jesus falava sobre esse assunto, amém? Quando ele falava sobre isso, ele estava falando do reino dele. Diga assim: o reino de Deus não tem necessidade. Diga: não tem carência, não tem falta. O reino de Deus, diga, é completamente suprido. Ele estava falando do reino dele quando ele falava em abundância, amém? E o reino dele veio habitar dentro de nós. Então nós não temos falta, nós não temos necessidades que não seja suprida, amém, irmãos? Diga assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, diga, há de suprir todas, diga, todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, amém? Então a gente vai aprender um pouquinho hoje
sobre esse assunto, sobre esse tema. Fica ligado, atenção, não te levanta para ir ao banheiro, amém? Você vai segurar aí até o final, amém? Glória a Deus. Abre tua Bíblia lá em 3 João, amém? Aleluia, glória a Deus. 3 João, no primeiro capítulo, aliás, no primeiro capítulo, amém? Glória a Deus. Deus é bom demais. Andando em toda a vontade de Deus. Diga para o seu irmão, você precisa... Não, você não está dizendo para ele, diga assim, você precisa andar em toda vontade de Deus. Amém? 3 João, no versículo 2, a Bíblia diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha para cá. Existem 3 partes aqui estabelecidas na palavra de Deus. Amém? O fato é que essa passagem aqui, ela foi escrita aos crentes do Novo Testamento. Quem é crente do Novo Testamento? Amém? Diga assim, é para você e para mim, meu irmão. Ela diz que Deus quer que prosperemos em todas as coisas. Amém? Diga assim, a minha prosperidade, biblicamente correta, amém? Diga em todas as coisas. Então Paulo está falando aqui: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Diga assim, 3 partes. Faço votos por tua prosperidade, está falando aqui de dinheiro, diga assim, dinheiro, amém? Bens materiais. Faço votos pela tua prosperidade, teu suprimento financeiro, amém? Faço votos pela tua, que mais? Saúde, amém? Diga assim, corpo físico saudável, amém? E também a tua alma. O nosso pensamento, o nosso intelecto, a nossa alma é a mesma coisa, amém? Quando sua mente está ligada na palavra, ela está próspera, ela está pensando nas coisas do alto, amém? Diga assim, uma mente saudável é uma mente que traz à boca a palavra da verdade. É uma mente que não fica falando bobagem, é uma mente que não fica pensando bobagem, amém? É uma mente que está próspera, é uma mente de Deus, é a mente saudável, é a mente equilibrada na palavra. Uma mente que não é próspera é aquela mente de um crente que muitas vezes vem para a igreja, mas quando sai da igreja só pensa coisas erradas, só pensa o que não deve pensar, acerca dele mesmo, acerca das coisas, acerca da saúde, acerca de todos os assuntos. É alguém que pensa tudo contrário à palavra. Por isso que o apóstolo está falando aqui. Ele diz, amado, acima de tudo. Irmãos, o que é acima de tudo para você? É acima de tudo. Acima de tudo é acima de todas as coisas. Ele disse, eu me alegro muito. Fazer votos é uma expressão de dizer, eu concordo, eu me alegro muito, eu fico muito alegre pela tua prosperidade. Tanto a tua prosperidade financeira, quanto a tua prosperidade na saúde, amém? E tanto também na tua prosperidade dos teus pensamentos, na tua alma, porque você está indo muito bem. Diga assim, glória a Deus, aleluia. Então nós precisamos andar, irmãos, em toda a vontade de Deus. A primeira coisa, nós sabemos que nós somos curados e sarados. Quem sabe aqui que você é curado e sarado? Isaías 53 fala isso. Versículo 4 fala que nós somos sarados e curados. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós fomos salvos. Amém? Diga assim, ele nos resgatou da maldição da lei e nos colocou na bênção. Diga assim, ele nos justificou, nos redimiu. Aonde, irmãos? Diga, lá no madeiro. Diga, quando ele foi pendurado no madeiro. Não, você está dormindo já. Diga assim, quando ele foi pendurado no madeiro,
Eu recebi a minha salvação, a minha cura, a minha libertação. Amém, irmãos? Salvação na área física, aliás, salvação na área espiritual, amém? Cura na área física. E agora, qual é a terceira parte? Sabemos que nós somos curados e sarados. Sabemos que o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. No sangue nós temos o que, irmãos? Diga a salvação, diga o pagamento dos pecados, diga a libertação. O sangue de Cristo nos redimiu de toda a maldição, de toda a injustiça. E o corpo de Cristo nos garantiu o que, irmãos? Diga a cura do corpo físico. Então, andando nessa consciência, muitos crentes deixam de andar na vontade completa de Deus. Aí falta outra parte. Qual é a parte que falta agora? Não, já foram para casa? Qual é a parte que falta? De novo, qual é a parte que falta? A parte material. Fomos resgatados da maldição da lei. Fomos resgatados da maldição da pobreza. Pobreza não é bênção, pobreza é maldição. Diga, mas eu, na nova aliança, não sou pobre. Aleluia. Nunca vi um justo mendigar um pão. Se você anda mendigando pão, precisa se converter de novo. Precisa nascer de novo. O justo não mendiga o pão porque ele recebe a bênção de Abraão quando ele recebe Jesus. A bênção que foi estabelecida em Abraão, do suprimento, da prosperidade, foi morar na sua vida. Então, crente, recebe isso como revelação para a tua vida. Não diga por aí, eu sou um pobrezinho, coitado, e quando eu for para o céu ali eu vou ser rico. Não, irmão. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Jesus se fez doente para que nós fôssemos curados. Jesus se fez pecado para que nós fôssemos justiça de Deus. Diga essa terceira parte. Muitos crentes ignoram. Rico, diga eu sou rico. Olha para o seu irmão, diga assim, eu sou rico. Diga eu estou ficando mais rico ainda. Diga pobre é o diabo. Diga o diabo já é pobre por natureza. Diga eu sou rico. Diga eu recebi de Deus as riquezas insondáveis dessa terra. Diga pertence a mim. Aleluia. Irmão, quando você diz eu sou salvo, eu sou curado, diga também eu sou rico. Lá em 2 Coríntios capítulo 6 versículo 8, abre lá. Aliás, capítulo 8 versículo 9. Aleluia, 2 Coríntios 8, 9. Vamos rapidinho, que nós vamos passear muito na Bíblia hoje. Aleluia. Essa passagem de 3 João, irmãos, foi feita para mim e para você. Aleluia. Tem um escritor que eu gosto muito. Eu ensino no Rema a matéria Cristo, aquele que cura. Eu leio muito o livro de F.F. Bosworth. Diga comigo, F.F. Bosworth. Ele falava que a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Se você não conhece a vontade de Deus naquela área, a sua fé não funciona. Diga, a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Você sabe que você é curado e sarado porque você conhece a palavra e você recebe isso pela fé. E aí você não vai andar mais doente. Aí você vai andar no conhecimento da palavra. E quando a enfermidade vier, você tem autoridade para mandar ele embora. Amém, irmãos? Aleluia. 2 Coríntios 8, 9 diz o que aí na tua palavra? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Irmãos, essa passagem está falando sobre bens materiais, não é bens espirituais. Muitos crentes tradicionais espiritualizam essa passagem acerca de, não, Jesus, ele se fez pobre espiritual, para que nós fôssemos ricos espirituais. Diga, isso está fora do contexto da Bíblia. Irmãos, pensa direitinho comigo. Se Jesus fosse pobre espiritual, ele tinha levantado um morto, ele tinha curado os enfermos, ele tinha operado milagres.
Quem é pobre espiritual, irmãos, não opera milagres, não faz coisa nenhuma, porque não é rico espiritualmente. O poder de Deus não habitava nele. Diga assim, mas o poder de Deus habitava nele. Ele se fez pobre financeiramente, materialmente. Quando ele veio, irmãos, ele não tinha lugar aonde nem deitar. A mãe dele, Maria, foi ter ele no lugar que não era adequado. Alô? Quando ele estava pendurado no madeiro, até as roupas deles tiraram, tomaram tudo dele, rasgaram e estavam ali disputando. Ele se fez pobre, lá no madeiro. Ele se fez pecado, Deus o fez pecado, amém, irmãos? E ele se fez pobre, e ele se fez enfermo, mas para que todas essas coisas viessem para a nossa vida, diga assim, a cura, a libertação, a salvação, a provisão, a prosperidade, diga, faz parte da minha vida como filho de Deus. Agora a sua fé vai funcionar onde a vontade de Deus foi estabelecida na tua vida. Se você só crê que está salvo, é isso que você vai receber de Deus. Se você só crê que está curado, é isso que vai receber de Deus. Mas se você também crê que é rico, é isso que você vai receber de Deus. Não fica com a metade, irmãos. Não fica com um pedacinho apenas. Não seja um crente sem conhecimento. Essas três partes, elas se completam. Aleluia. A gente sabe, irmãos, quando lá em 3 João nós acabamos de ler, sabemos que é importante ter saúde. Amém? Fica complicado você fazer a obra de Deus sem ter saúde. Amém, irmãos? Como é que você vai fazer a obra do Senhor doente? Então é necessário ter prosperidade nessa área. Amém? Como é que você vai fazer a obra de Deus se você não é justo, justificado pelo sangue de Cristo? Fica complicado. Você vai orar e não tem autoridade no nome de Jesus. Fica complicado você fazer a obra de Deus sem dinheiro. Como você vai fazer a obra do Senhor sem dinheiro? Fica muito complicado. Diga a prosperidade. Diga a bênção de Abraão veio para a minha vida. Diga eu sou abençoado. A palavra abençoado, irmãos, significa mais que suficiente, significa suprido, significa abundância, abençoado. Então nós somos abençoados. Na nossa vida tem abundância, mais que suficiente, suprimento de Deus. Quando alguém diz você é um abençoado, entenda, você é rico. Quando alguém diz seja abençoado, diga assim, eu já sou abençoado. Diga assim, eu já sou abençoado. Amém? Aleluia. Irmãos, não queira ser um crente que é aquele tipo de crente que dá uma de falsa humildade. Que diz assim, irmão, quem sou eu? Eu não sou nada, irmão, eu sou um pobre, miserável, pecador. Diga misericórdia. Diga eu sou a justiça de Deus. Eu sou mais que vencedor. Diga eu sou curado, eu sou sarado, eu sou a justiça de Deus. Diga eu sou rico, sou abençoado, sou próspero. Aleluia. Agora, essa palavra prosperidade é muito difundida nos meios de comunicação e muitos pregadores tentam falar acerca desse assunto, ao contrário, para tentar colocar nos cristãos uma falsa ideia de que ele não é próspero, rico, abençoado. Diz assim, mas chegou tarde. Eu já sei que eu sou abençoado. Se você compreender essas partes, irmãos, você vai andar cumprindo agora os princípios. Alô? O que te mantém salvo? Pergunta para o teu irmão, diga assim, o que te mantém salvo? Diga, no caminho de Cristo. Foi o que ele respondeu. O que te mantém salvo é você permanecer firme na palavra. Não se desviar nem para um lado nem para outro. Te mantém salvo, garantia. Lembra do culto passado que eu falei sobre garantia? Você ficar sabendo que está garantido, né? Uma garantia. Aleluia. O que te mantém curado e sarado? Pergunta para o seu irmão. O que te mantém curado e sarado? Diga, é a confissão da palavra, andando na verdade, andando na palavra,
andando sem descumprir os princípios da palavra. As leis naturais têm que ser cumpridas e as leis espirituais também. Você não vai chegar aqui e botar o dedo na tomada, você vai obedecer essa lei. Amém? Se você desobedecer, você leva um... Não, irmão, não é um banho não, é um choque. Você leva um choque, desobedecer uma lei. Se você sai na chuva e você fica gripado, você desobedeceu outra lei natural. Amém, irmãos? Quando você desobedece uma lei, simplesmente a consequência vem para você. Mas você aprende pelo princípio da palavra que nenhuma lei deve ser quebrada. Nenhuma lei espiritual e nenhuma lei natural. Amém? Para que você possa se manter com o corpo curado e sarado. Quando você quebra uma lei espiritual, a enfermidade tem vez. E ela pode entrar no teu corpo. Agora você tem autoridade para botar ela para fora. Amém? Tem autoridade para colocar para fora por causa do nome de Jesus, porque você já tem essa bênção. Você já tem essa bênção. Você já é abençoado. Você já é curado. Você já é rico e próspero. Então você tem autoridade. Agora, precisa que você possa cumprir e seguir os princípios. Princípios básicos. Alô? Amém? Glória a Deus. Diga: Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo, Deus é bom demais. Paulo aqui está falando, irmãos. Ele faz uma declaração importantíssima aqui. Ele fala sobre ofertas, amém? Ele fala sobre bênçãos. E que Deus viria com uma grande bênção para quem ofertasse. Paulo aqui no 2 Coríntios 8:9 está falando exatamente isso. Amém? Na continuidade desse versículo que você acabou de ler. Você vai ler em casa, que a gente vai dar continuidade, amém? Em outra passagem aqui. A prosperidade, irmãos, é uma bênção redentora. Olha para o teu irmão e diga assim: é uma bênção redentora. Eu acabei de falar que Jesus comprou a prosperidade, providenciou ela na redenção, amém? Diga assim: ele providenciou a redenção. Diga assim: ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, amém? Sabemos que ele se tornou pecado quando foi justificado lá na cruz do Calvário. E também ele levou nossas doenças para sermos curados. Então, da mesma forma, Jesus se fez pobre para que fôssemos ricos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Diga: Deus é bom demais. Deixa eu deixar mais forte no seu coração. Abre lá em Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Quem trouxe Bíblia, diga: eu vou para o céu. Quem não trouxe, diga assim: eu também vou. Mas é bom você trazer uma Bíblia, amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom demais. Oh, aleluia. Gálatas 3:3 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que, irmãos? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Espírito de fé. Amém? Espírito Santo de Deus, o Espírito da abundância, da prosperidade, da saúde, da riqueza em todas as áreas. Amém? Diga assim: a maldição, diga, dela nós fomos resgatados. Essa maldição que está escrita lá em Deuteronômio 28, está falando sobre bens materiais, está falando sobre você perder tudo. A plantação não funcionava. Era consumido toda a sua plantação, era consumido toda a sua renda. Quando você desobedecia ao Senhor e você entrava na maldição, amém? E na bênção, eram todas aquelas que cumpriam a lei. Irmãos, ninguém consegue cumprir a lei. Mas aí nós fomos em Cristo, diga assim: em Cristo, fomos resgatados da maldição da lei. Diga assim: maldição nenhuma chega à minha vida agora, porque eu fui livre. Diga assim: eu fui livre.
Diga, resgatado da maldição da lei. Você não vai passar necessidade, você não vai passar fome, você vai ter suficiente para dar para as pessoas, para ofertar, para semear. Agora é necessário cumprir todos os princípios. Crente que anda em maus lençóis, o que significa isso? Crente que anda não usufruindo do melhor de Deus na vida dele, tem alguma coisa errada no tocante a ele praticar os princípios da palavra. Não é problema de Deus, diga assim, não é problema de Deus. Deus fez uma aliança com Noé, irmãos, lembra da aliança com Noé? Falou sobre a semente com Noé, falou sobre a chuva com Noé, falou sobre colheitas com Noé também, amém? E tudo isso ele cumpriu. Até hoje existe um arco-íris. Quando você vê um arco-íris no céu, é para você lembrar da aliança que Deus fez com Noé. Diga, funciona até hoje. Deus não esquece, irmãos, das suas alianças. Amém? Até hoje ela está funcionando. Aleluia. Diga, Deus é bom demais. Diga, eu sou rico. Diga, estou ficando mais rico ainda. A definição da palavra rico é ter uma provisão completa. Olha para o seu irmão, diga assim, você é rico porque você tem uma provisão completa. Isso não significa, irmãos, que todos nós seremos milionários. Alô? Isso não significa que todos nós seremos milionários. Ainda que seja possível, mas não significa que nós seremos milionários. Mas significa dizer que nós seremos supridos com abundância. Você vai identificar e vai descobrir ainda hoje qual é o propósito dessa prosperidade para a nossa vida. Se é de qualquer jeito, é quando a gente toca na irmã, diga assim, não durma agora. Diga assim, é de qualquer jeito? Não, existe um propósito. Deus, irmãos, qual foi o propósito dele morrer na cruz para te salvar? Diga, resgatar você do inferno. Teve um propósito. Qual foi o propósito dele curar você fisicamente, te dar 80, 90, 100 anos de vida? Qual foi o propósito? Você andar com saúde divina e cumprir a palavra dele aqui na terra. Agora, qual é o propósito de você andar suficientemente abastecido com dinheiro para fazer a obra de Deus aqui na terra? Existe um propósito, irmãos, em todas as coisas. Abraão, Deus tinha um propósito para a vida de Abraão. Deus chamou Abraão e estabeleceu um propósito para a vida dele. E você vai entender hoje por que você também está ligado à bênção de Abraão. Amém? Não é por acaso que nós estamos ligados à bênção de Abraão. E nós precisamos entender isso. Nós não estamos aqui por acaso. Deus não nos resgatou da maldição da lei por acaso. Ele nos fez prosperar porque havia um propósito. Existe um propósito na prosperidade dos seus filhos, para que eles andem em suficiência, mas também possam cumprir os princípios da palavra estabelecidos. Por isso que você vê muitos crentes prosperam muito e outros não prosperam muito. Alguns atingem uns níveis, outros não atingem, mas todos foi dado o mesmo princípio, foi estabelecido para que todos cheguem a suprimentos completos. Diga assim, riqueza, diga, a definição de riqueza é uma provisão, diga, completa. A bênção de Abraão chegou na sua vida. Abra lá em Gênesis capítulo 13. Aleluia. Diga, Deus é bom demais. Diga, o seu amor dura para sempre. Diga, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação e nem mudança. Alô? Amém, irmãos? Diga, Deus não muda. Ele é bom em todo tempo. Diga, Ele não toma. Diga, Ele não rouba. Ele não tira. Diga, Ele acrescenta. Ele dá. Ele sabe dar para a sua vida. Na verdade, Ele já deu todas as coisas em Cristo Jesus. Quem está em Cristo? Se você está em Cristo, irmãos, você é rico, abençoado, próspero, mais que vencedor, filho de Deus, andando nessa terra, dando frutos e muitos frutos. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga assim,
Eu bem que sabia que tu era rico, rapaz. Olha para ele e diz assim: tu tem uma carinha de rico. Existe um ditado popular que diz assim: é a cara da riqueza, né? Oh, aleluia, aleluia. Irmãos, você precisa andar como rico você é aqui na terra. Não anda como mendigo, que você não é mendigo. Não anda pedindo, anda dando. Pior coisa que tem é que a gente não sabe o Deus que ele tem. E ele fica contando os problemas às pessoas para elas ajudarem. Ei, eu tenho um Deus maior. Você pode falar com teu pai. Ele vai trazer dos 4 cantos da terra, abrir as portas, porque você é o filho. Você foi gerado dentro da bênção de Abraão. Nenhum bem material, financeiro vai faltar na sua vida. Aleluia. Pare com esse negócio de ser coitadinho, pobrezinho, coitado, miserável. Não, você já tem a bênção de Deus na tua vida. Ele te dá forças para você prosperar. A Bíblia diz que ele te dá poder, ele te dá saúde para você trabalhar, para você não ficar, esperando por ninguém. Ele te dá essa força, esse poder, ele te dá essa bênção. Já está na sua vida. Abraão aqui e Ló, eles se separam. Mas eu quero ler só uma passagem para você aqui. Versículo 1 e 2. Amém? Quem achou, diga: minhas contas já foram pagas. Diga: tem dinheiro sobrando. Diga: eu não ando preocupado, nem ansioso, nem aperreado, porque eu sei buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. Por isso que eu não ando, diga: por isso que eu não ando preocupado com coisa alguma. Diga: nem ansioso, nem agoniado, nem estressado, nem reclamando, nem dizendo: o dinheiro não está dando, ai meu Deus, não tenho dinheiro, ai meu Deus, o que eu faço? Pare com esse negócio, irmãos, e comece a louvar ao Senhor, comece a engrandecer a Ele. Diga: o meu Deus é bom, o meu Deus é grande, eu sou abençoado, eu sou próspero, não falta nada. Obrigado, Senhor, porque as portas foram abertas, porque a bênção de Abraão me pertence, e eu sou rico, e vou enriquecer mais ainda. Eu vou abençoar pessoas, eu vou abençoar missionários, eu vou abençoar a igreja, eu vou abençoar pessoas que pregam a palavra, eu vou ministrar, eu vou pregar, eu vou ser suprido em todas as áreas. Essa é a sua declaração, irmão. Algumas pessoas entenderam, glória a Deus. Essa é a sua declaração. Sua declaração não é dizer: ai meu Deus, pastor, ore por mim, pastor, para eu pagar minhas contas. Comece a declarar: minhas contas estão pagas. Portas serão abertas, irmãos. Cliente chega. Se o seu negócio está parado, é porque você está calado. Deixa eu te ensinar algo: se o seu negócio está parado, é porque você está calado. Crente é barulhento. Aprenda isso de uma vez por todas. Crente fala, crente abre a boca e declara. Quando o crente vem uma enfermidade, ele faz: sai daí, vai-te embora a enfermidade, em nome de Jesus, eu sou curado, sarado. Quando está faltando dinheiro, venha, porque eu sou rico. Irmão, você precisa tomar posse daquilo que lhe pertence. Você tomou posse porque é salvo. Eu sou salvo. Tomou posse porque eu aprendi no verbo que eu também sou curado. Ei, você também aprendeu a palavra que você é rico. Falei igual a Renato. Vou dar uma dançadinha aqui. Alô, você veio aqui ontem? Você ouviu a ministração de Renato? Eu fiquei maravilhado, amei demais, muito bom. Bem simples, bem objetivo, bem direto. É isso, a palavra é simples, amém, irmãos? Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, diga assim: muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Amém? Vá para Gênesis 24. Gênesis 24, versículo 34 e 35. Amém? O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor. Amém? E ele se tornou grande.
Deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentas. Amém? Está mostrando só aqui que Abraão era muito rico. Amém, irmãos? Era muito rico. Agora, essa bênção de Abraão aqui, ela foi para onde? Ninguém sabe. Diga, ela veio para a minha vida. Cristo, irmãos, Ele nos resgatou da maldição da pobreza, para que nós pudéssemos receber essa bênção de Abraão. Amém? Lá em Gênesis 25 de novo agora, Gênesis 25. Alô, aleluia. Versículo 5 diz assim: Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Amém? Diga assim: Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Nós lemos em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição da pobreza, para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Não foi isso? Qual era a bênção de Abraão? Diga, bens materiais. Diga, riquezas. A bênção já foi estabelecida em nossa vida. Amém? Não ando por aí perguntando: ô pastor, por que eu não tenho muito boi, muito gado, muita fazenda? Aí eu quero dizer para você que Abraão, ele fez 3 coisinhas. Primeira foi, ele acreditou. Deus falou com ele. Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Deus tinha um propósito para Abraão, tinha um plano para Abraão. E aí Abraão fez o quê? A primeira coisa, ele acreditou. Amém? Ele creu. Diga assim: a primeira coisa é crer. A Bíblia está dizendo em Gálatas 3,13 que Ele nos resgatou da maldição da lei e nos colocou agora na bênção. A bênção de Abraão. Você crê ou não? Se você crê, é o primeiro passo. Amém? O segundo passo que Abraão fez, ele obedeceu. Ele obedeceu aquilo que Deus falou com ele, mesmo sem ele saber para onde ia. Tem muito crente que pede as coisas a Deus, aí Deus diz assim para ele: oferte o que você tem. Aí você diz: também não é assim, né, Deus? Assim também é demais. Aí você crê, mas não obedece. E aí tem a outra coisa: ele creu, ele obedeceu e depois ele honrou. Diga assim: existem 3 coisas para que a bênção de Abraão se manifeste em minha vida. Eu preciso crer que eu sou rico, que eu sou próspero, que eu sou abençoado. Eu preciso obedecer a palavra nos princípios que me levam a usufruir dessa bênção. Eu preciso honrar. Vamos lá. Abraão, ele dizimou ao representante de Deus. Ele honrou a Deus com os bens dele. Amém? Primeiro, ele creu que Deus estava falando a verdade acerca daquilo que ele estava dizendo. Segundo, ele obedeceu a Deus e saiu, não olhou para trás e disse: vou embora para onde Deus mandar. E terceiro, ele honrou a Deus a si mesmo. Amém, irmãos? O que foi que ele fez? Procurou um representante de Deus, que era Melquisedeque, e ele dizimou tudo que ele tinha. De tudo que ele tinha, ele dizimou. Diga assim: ele buscou um representante de Deus e ele honrou. Abraão, irmãos, era mais de 700 anos antes da lei chegar. 500 e alguns anos, e alguns historiadores falam que era 700 e alguns anos, mas era muito tempo antes da lei chegar. Quando a lei chegou, era uma ordenança de Deus, era que todo ser humano estava debaixo da lei, tinha que dizimar, que era obrigatório. Amém? Porque senão eles não prosperavam também. Então era necessário, era obrigado. Como homem ele andava segundo a carne dele, ele não tinha como ser guiado pelo Espírito, era preciso ele ser forçado. Quando é que você força alguém a fazer algo? Diga, quando esse alguém, diga comigo, quando esse alguém é uma criança, e ela não tem como
obedecer pela consciência, pelo espírito. E muitas vezes os pais forçam essa criança a fazer as coisas. São obrigadas. Alô? Então, nesse tempo, as pessoas eram obrigadas, porque elas não tinham como obedecer pela sua consciência, pelo seu espírito, pelo Espírito de Deus. Eles tinham instrução, mas eles não tinham revelação. Então era necessário reis, sacerdotes, profetas, trazer revelação, mas existia uma lei que o obrigava eles a fazer aquilo, para que eles entrassem na prosperidade de Deus. Eles tinham que fazer aquilo para colher a bênção material. Então foi por isso que existiu esse preceito, essa lei, para que obrigasse as pessoas a dizimar. Mas Abraão, diga assim, Abraão, meu pai na fé, diga, ele me levou a receber essa palavra, diga, a herança dele, dos bens materiais, pela obediência, diga assim, pela obediência, pela fé e pela honra. Você não está aqui porque você é obrigado, você está porque você ama a Deus, porque você honra a Deus com os seus bens, com as suas primícias, com o seu coração e com a sua vida. Amém, irmãos? Então é onde está a diferença, é onde está o propósito da prosperidade. É justamente aqui. Abraão tinha algo específico na vida dele. Deus chamou Abraão para algo específico, para um propósito, tirar o povo, o povo da maldição da lei e nele colocar a bênção. Agora, nós estamos aqui também, irmãos, para um propósito. Olha para o seu irmão e diga assim, sabia que você tem um propósito? Diga, sabia que Deus estabeleceu um propósito na sua vida? Diga, como Ele estabeleceu em Abraão, Ele também estabeleceu em você. Diga, mas é necessário que você creia, que você obedeça e que você honre. Aleluia. Diga, Deus é bom demais. Lá em Gênesis 14. Gênesis 14. Aleluia. Diga, Deus é bom demais. Quem achou, diga, minhas contas foram pagas. Oh, glória. Versículo 18, a Bíblia diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Diga assim, Abraão procurou o representante de Deus para dizimar. O primeiro dízimo, ele fez com Melquisedeque, que era o representante de Deus naquele tempo. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? Diga glória a Deus. Irmãos, hoje na nova aliança, você dar o dízimo ou devolver o dízimo é exatamente honrar a Deus. Honrar a Deus com as suas primícias. Amém? Honrar a Deus com aquilo que é de Deus. Vamos fazer uma figura na nossa cabeça agora. Vamos lá para o Jardim do Éden. E você vai entender um pouco acerca do honrar e aquilo que pertence ao Deus de verdade. Quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, Ele disse, de todo o jardim você pode comer, mas dessa fruta aqui você não pode tocar. Aquela fruta, aquele fruto, amém? Que era tocante ao conhecimento, à ciência, ao entendimento, à sabedoria. Deus disse, disso aqui você não pode comer. Por quê, irmãos? Porque aquilo ali era parte de Deus. Diga assim, aquele era o dízimo. Diga, aquilo era sagrado para Deus. Abraão não poderia mexer, Adão não poderia mexer, Adão não poderia tocar, que pertencia a Deus. Quando Adão fez aquilo, ele comeu daquilo que não era para comer, amém? Simplesmente ele entrou em maldição, simplesmente ele não conseguiu mais prosperar. Ele perdeu aquele paraíso e ele começou agora a trabalhar, ele começou a ralar, ele começou a fazer tudo o que tinha que fazer para poder comer.
Amém, irmãos? Pega pela revelação. Tem muito crente que não tem essa revelação e simplesmente pega o que é de Deus e começa a usufruir também. Você está desonrando a Deus. Você não está honrando a Ele com as suas primícias. 100% daquilo que você recebe, 90% é seu, mas 10% pertence ao Senhor. Não é por obrigação, mas é porque você honra a Deus. Então, irmãos, quando você entender esse princípio, simplesmente você vai começar a ter uma vida transformada nessa área. Agora eu quero dar uma boa nova para você. Prosperidade é progressiva. Olha para o teu irmão e diga assim: prosperidade é progressiva. Parece muito com a lei da semeadura, onde você planta e você colhe. Diga assim: não é de repente. Amor, alô. Ele fala amor com o Fabiano, ó. Amém, irmãos? Não é de repente. Tem gente que dizima hoje, dizima amanhã, aí não vê as coisas mudarem, para de dizimar, aí desobedece. Diga assim: Abraão não desobedeceu. Nós não devemos desobedecer, irmãos. Pega essa revelação. Os princípios, eles têm que ser cumpridos. Quando eles não são cumpridos, a tua vida começa a ficar emperrada. Por isso que muita gente procura outras igrejas. Eu vou para aquela igreja que lá eu vou quebrar, né? Eu vou expulsar o demônio da maldição. Eu vou fazer uma campanha, né, para tirar os encostos, para não sei o que. Irmão, isso não existe. Você já é abençoado. Você já é curado, já é sarado. Você já é liberto. Crente nenhum fica possesso. Filho de Deus não entra, não cai endemoniado. Não existe um encosto na tua vida. As portas não estão trancadas, estão abertas. O problema é quando você não obedece os princípios da palavra e a tua vida estaciona. Aí você diz: tem alguma coisa que fizeram contra mim, fizeram uma macumba para mim. Irmãos, a vida do crente é protegida. Macumba não pega na tua vida. Pare com esse negócio. Isso é incredulidade ou falta de conhecimento. Quando você conhece a palavra, você é livre, mas você pratica os princípios da palavra. Aleluia. Diga: Deus é bom demais. Abraão dizimou ao representante do Deus Altíssimo. Diga: o dízimo foi um ato. Diga: antes da velha aliança. Diga: antes da lei. Diga: um ato de honra. Existe o princípio da prosperidade, irmãos. Amém? Aleluia. Porque muitas pessoas estão na igreja e começam a passar dificuldades. Ou elas negligenciaram o ofertar ou o dizimar, irmãos. Ou elas não estão andando no amor e na fé. O que foi que Jesus disse lá em Mateus 23. Ele disse: escribas e fariseus, né? Eles chegaram para Jesus e estavam convencendo, porque eles dizimavam, eles eram dizimistas, né? E Jesus: vocês estão fazendo uma coisa, estão esquecendo outra. Dizimar é importante, mas vocês precisam também andar na fé, andar no amor, andar na palavra, cumprir os princípios. Para Deus, irmãos, o importante é que você cumpra os princípios. Aleluia. Princípio é o fundamento de todas as coisas. Qual é o princípio da matemática? Diga: que a soma seja correta e que tenha uma prova no final. Toda vez que você faz uma continha, você tem que tirar a prova dos 9 para ver se está certo. Se tiver errado, a prova dos 9 vai dar errado. Tudo na vida tem um princípio. Princípio da obediência é você obedecer mesmo, não tem outra coisa. Princípio da prosperidade é você obedecer a palavra. O princípio de andar na palavra é você ser filho de Deus. Tem que ser filho de Deus antes, para você andar na palavra. Se você não for filho de Deus, você não consegue. Você anda sem o Espírito Santo, você não consegue. Mas quando você tem o Espírito Santo, precisa agora cumprir o princípio da palavra. Abra lá em Provérbios, tem um provérbio interessante. Provérbios 10. E aqui Deus está falando para mim e para você nessa noite, com esse provérbio. Aleluia. Diga: Deus é bom. Quem achou Provérbios?
Provérbios 10, no versículo 22, a Bíblia diz algo, diz assim: quem achou, diga, minhas contas foram pagas. Diga, eu sou rico, nunca mais eu vou dizer que eu sou pobre, porque Deus me fez rico. Em Cristo Jesus nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém? Diga assim: Deus não é pobre, Deus não é miserável, Deus é rico, Deus é grande, e eu sou a imagem e semelhança dele. Então nunca diga a você mesmo, eu sou um pobrezinho coitado. Não, você é um rico abençoado. Talvez você não seja milionário, mas rico você é. E diz assim, versículo 22, a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Você já viu alguém que está com dinheiro desgostoso? Você já viu uma bênção que traz tristeza? Não, irmãos. Toda bênção, tudo aquilo que Deus nos dá, ela não acrescenta dores, ela não acrescenta sofrimento, ela não traz desgosto. Tem crentes assim: olha, eu estava andando na rua, aí um ladrão veio e tomou minha moto. Eu acho que é um trabalhar de Deus na minha vida, para eu ficar bem humildezinho, para ver se eu sou crente de verdade, para ver se eu não amaldiçoo Deus, para ver se eu fico bem fiel. Eu acho que é um trabalhar de Deus. Diga, irmãos, diga assim, irmãozinho. Esse irmãozinho da história, diga assim, irmãozinho. Diga, isso é um agir do diabo. O diabo foi que veio para matar, roubar e destruir. Porque a bênção de Deus não acrescenta dores nem desgosto. Você não fica triste, fica alegre. Quando alguém tira alguma coisa de você, irmão, você não fica alegre pulando, não, você fica triste. Diga, então isso não é bênção de Deus. A Bíblia diz que toda bênção de Deus, toda bênção que vem do alto, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem dele, do alto, do Pai das luzes. Boa dádiva, diga assim, são bons presentes. Bons presentes não vêm do diabo, vem de Deus. E o que não é bons presentes, vem de outra pessoa, mas não vem de Deus. Nunca diga, eu estou passando esse problema aqui, é porque Deus quer. Irmão, Deus não quer. Não é a vontade de Deus que você se dê mal. Não é a vontade de Deus que você quebre a cara. Não é a vontade de Deus que você ande em dívidas. Não é plano de Deus que você perca a sua casa, que você perca seus bens. Esse é o plano do inimigo, porque ele é o pai da pobreza. Deus é o pai da riqueza, então o diabo é o pai da pobreza. Diga, o meu Deus, ele é rico. Diga, eu pareço com ele. Diga assim, tal pai, tal filho. Diga, eu sou assim com ele. Diga aí, ele foi com a minha cara. Provérbios 13, tem mais um provérbio aqui que eu gostei dele. Provérbios 13. Aleluia. Quem achou, diga, eu sou rico e estou ficando mais rico ainda. Irmãos, isso vai doer no ouvido de quem não é próspero mentalmente. Lembra de 3 João? Eu fico muito feliz pela tua prosperidade, pela tua saúde, pela tua prosperidade e pela tua alma, que tudo está próspero. Pronto, quando você não está com a alma próspera, você está pensando errado. Quando você escuta falar que você é rico, você fica mal, lhe dá uma agonia por dentro. Ixi, também o pastor só fala em dinheiro. Ixi, também o pastor só fala em riqueza. Ei, é o teu Deus que está dizendo a você. Eu já sei disso, eu já tomei posse. Na minha vida não falta nada. Eu não sou milionário, mas não falta nada. Você não é obrigado a ser milionário, mas você está na bênção de Abraão. Então na sua vida não deve faltar nada. Ah, pastor, mas está faltando. Então creia, obedeça e honre. Você pode estar crendo, mas não está obedecendo. Você pode estar crendo, obedecendo, mas não está honrando. Está faltando alguma coisa. Amém, irmãos? Não é simples. Se torna simples quando você pratica.
E Provérbios 13 diz assim: pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Diga assim: pobreza e afronta vem para aquela pessoa que rejeita uma instrução de Deus, mas o que guarda no coração, quando é repreendido para mudar, para melhorar, será honrado. Porque automaticamente você está recebendo uma repreensão, uma correção na palavra, porque você pensava errado, mas agora não vai pensar mais. Quando você recebe, você está crendo, você pratica e você honra, você vai ser honrado. Com o quê? Com a bênção que vai ser acrescentada na tua vida. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: quem era aquele rapaz? Quem era Renato, rapaz? Agora ele tem casa própria, agora ele tem emprego, né? Ele agora é professor de eletricidade. Eu, quando conheci Renato, aquele adolescente na igreja, numa mesa de som ali, né? Só mexendo nos botões, mago igual uma vara de virar-tripa, mago, não tinha nada na vida. Aí hoje está noivo de Lisiana, essa princesa. Ei, está casado já, né? Casou no civil, né? Sabe, muitas vezes a gente não consegue fazer uma retrospectiva da nossa vida. Irmãos, quem você era e quem você é hoje. Se você está olhando para a sua vida hoje, não está vendo muita diferença, muito crescimento, foi algum pontinho daquele princípio que você não fez. Você não creu, você não obedeceu e nem honrou. Ah, pastor, mas eu creio. Crê, então obedece. Obedecer o quê? O que a palavra diz. Se você obedece, toda a obediência vai te levar a honrar. Abraão fez o quê? Ele procurou o representante do Deus Altíssimo para entregar o dízimo. Quem é o representante do Deus Altíssimo na terra? Diga à igreja. Caiu a revelação, irmão? Caiu a ficha? Então a Bíblia diz, pobreza e afronta. O que é afronta? Tudo contra você, as coisas contra você, afrontando você, denigrindo tua imagem. Vai vir para aquela pessoa que rejeita a palavra, rejeita aquilo que Deus está falando. Mas esse assunto, irmãos, ele é muito claro na Bíblia. A Bíblia fala 2/3 de tudo que a Bíblia fala de dinheiro. Jesus falou, muita gente falou, para que você entendesse que a bênção de Abraão chegou na sua vida. A bênção financeira. Você não precisa andar correndo por aí para participar de campanha de nada. Você só precisa ser obediente e honrar ao Senhor com os seus dízimos e com suas ofertas. Pastor, o senhor está falando só de dízimo. Muito bem, oferta é outro assunto para o próximo culto, amém? Amém, irmãos? E esse provérbio aqui é maravilhoso. Agora vai para outro provérbio, provérbio 21. Provérbio 21. Aleluia, diga: Deus é bom todo o tempo. Para os dias de hoje, para esse contexto aqui de hoje, nós vamos ficar com a parte A, amém? Diz assim, versículo 17, 21, 17. Diz assim: quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama a bebedeira, né? Quem ama toda bagunça, ele nunca vai enriquecer. Amém? Para esse contexto daqui, sua versão está diferente. Mas quem ama os prazeres empobrecerá. O ímpio, amém? Ama os prazeres e ele vai empobrecer. Quando você vê alguém praticando os princípios, olha para o seu irmão, diga assim: o pastor está pregando sobre os princípios que nós temos que fazer para andar na prosperidade de Deus. Quando uma pessoa, mesmo sem ser crente, e ela pratica os princípios, aqueles princípios vão acontecer na vida dele. Nessa área, alô? Posso tomar uma aguinha?
Então, dá um tempo aí, você que está na internet, vou tomar só uma aguinha aqui. Parece uma madeira essa. Ela suga, né? Amém? Vamos voltar. Diga, os princípios, quando são estabelecidos, nós devemos praticar. E eles já foram estabelecidos. Nós temos que praticar. Então, com esse provérbio está dizendo, ó, quem ama os prazeres vai empobrecer. Está falando de alguém que era rico. Está falando de alguém que tinha e perdeu. Amém? Quantas pessoas você conhece no mundo que é rico, mas perde? Porque eles não têm a bênção de Abraão na vida deles, eles não têm o princípio espiritual, mas mesmo porque eles praticam o princípio natural, o princípio de ofertar, de ser generoso, o princípio de dizimar mesmo sem ser justo, amém? Que dizimam também. Então acontece o que? Diga, a prosperidade. Mas por não ter conhecimento da palavra, eles perdem tudo por causa dos prazeres, por causa da bebida, por causa da prostituição, por causa de comprar, de querer enriquecer ilicitamente, por causa do prazer da carne, acaba perdendo o que tem. Mas o crente não, irmãos. A progressividade da vida do crente é constante. Amém? Diga assim, a prosperidade na vida do crente, ela é constante. Crente não deve, irmãos, passar tempos bons e tempos ruins. Ah, pastor, é assim mesmo, a vida tem altos e baixos, né? É uma roda gigante, uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. Ei, isso é no mundo. Na vida com o Senhor, a sua vida é crescente. Sempre você vai estar subindo, sempre você vai estar prosperando. Um dia melhor que o outro, um dia melhor que o outro, porque você não vai andar nos prazeres da sua carne, você vai andar na obediência e praticando os princípios. E eles vão ser estabelecidos na sua vida para sempre. Prosperidade, irmãos, é progressiva. Hoje você está aqui, amanhã você vai estar abençoando missionários. Hoje você pode estar ofertando uma missão pequena, mas amanhã Deus vai te dar condição para você abençoar uma missão grande. Hoje você está abençoando os jovens que vão para Portugal. Amém? Mas amanhã você vai estar abençoando uma grande igreja que está sendo aberta. Você vai ajudar a construção de uma igreja. A sua oferta não vai ser mais 100, 200, vai ser 1.000, 10.000, 15.000. Porque você vai viver uma vida de prosperidade progressiva. Cada vez mais que você pratica a palavra, que você oferta, que você dizima e que você pratica os princípios na sua vida de cristão, tua prosperidade é conhecida. As pessoas vão ver que você está melhorando, você não está piorando. Agora, por que, pastor, minha vida está assim? Alguma coisa aconteceu nessas 3 palavrinhas. Ou não acreditou, ou não obedeceu, ou não honrou. Essas 3 palavrinhas, elas significam muito na nossa vida. Amém, irmãos? Então é necessário que a gente acorde. É necessário que a igreja acorde. Irmãos, a igreja é vista por Deus como rica, como abençoada. A igreja não é vista como pobre. Quando você vê um prédio bonito, não enche seus olhos, porque a sua função é ganhar vidas. Deixa eu falar agora qual é o propósito para a gente encerrar. Queria chamar o louvor. Amém? Qual é o propósito agora? A gente sabe que o propósito que Deus deu para Abraão foi para que ele obedecesse a Deus, para que ele iniciasse algo, para que ele fosse utilizado, para que ele fosse enriquecido. Amém? Ainda mais, mas para que a bênção dele viesse para nós. Agora, qual é o nosso propósito? Abra lá em Marcos 16, 15. Diga, Deus é bom. Diga, Deus é bom. Todo o tempo. Aleluia. Aqui está a chave, irmãos. Aqui está a chave da sua prosperidade. Quando você obedece a Deus, quando você creu na palavra de Deus e você obedeceu e você honra, você entra nesse contexto aqui. E Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o seu propósito. Esse é o propósito da igreja. Quando uma igreja é missionária, quando uma igreja sabe fazer esse trabalho,
de ir buscar os perdidos, essa igreja, ela tem que ser honrada, irmãos, porque está debaixo da vontade de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Nunca fique parado. Se você vê uma igreja que não está prosperando, uma igreja que não está crescendo, uma igreja que não está sendo abastecida financeiramente, é porque ela não está fazendo o propósito de Deus aqui na terra. Toda vez que uma igreja se levanta para evangelizar, toda vez que uma igreja se levanta para ganhar perdidos, dinheiro chega em abundância. Porque, como Abraão estabeleceu, a bênção dele veio para nós, veio para a igreja. Mas existe um propósito em toda a igreja aqui na terra. Eu sei que a palavra diz em 1 Timóteo 2,4 que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Diga, primordial. Por isso que Ele nos enviou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Diga assim, eu vou buscar os perdidos. 4 pessoas vão buscar os perdidos. Diga assim, eu vou buscar os perdidos. Diga, Deus falou comigo. Diga, eu vou pregar a palavra. Diga, eu vou testemunhar de Jesus Cristo. Irmãos, temos que testemunhar. Esse é o papel da igreja. Quando a igreja se levanta para enviar missionários, para buscar os perdidos, essa igreja, irmãos, ela é digna de ser honrada com dízimos, com ofertas, porque esse é o propósito de Deus aqui na terra. E quando você faz isso numa excelente terra, irmãos, você fará prosperar o seu caminho. Onde é que você vai ofertar? Diga, numa boa terra. Quando é que é uma boa terra? Diga, quando ela está frutificando. Quando é que uma terra frutifica? Quando você vê os frutos. Você olha para a igreja e você vê os frutos. Você olha em redor e você diz, a igreja enviou missionários e ganhou você para Cristo. Você já viu o fruto. E você tem consciência que o teu dízimo está sendo feito para a obra de Deus aqui na terra. Não é de qualquer jeito. Diga assim, é para enviar missionários, é para fazer evangelismo na cidade, é para levantar evangelistas, é para fazer a obra de Deus. Então esse é o intuito, irmãos, da igreja. Essa é a honra que Deus dá quando você está semeando ou dizimando na terra fértil. Josué 1,8 diz o quê? Segue a sabedoria de Deus, que ela traz prosperidade para você. É isso que Josué diz? Em outras palavras, irmão, abre lá. Josué 1,8. Josué 1,8 diz assim: segue a sabedoria de Deus, que ela vai trazer prosperidade para você. Amém? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado, diga assim, cuidado, de fazer segundo tudo, diga tudo, quanto nele está escrito. Então a prosperidade cai na sua cabeça. Não, irmão, diga, então você vai fazer a prosperidade andar na sua vida. Farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Diga, os princípios estabelecidos. Diga, mas eu é que tenho que fazer prosperar a minha vida. Não ora a Deus, irmãos, para Ele te dar prosperidade. Não é bíblico essa oração. Ora a Deus para que você possa obedecer a palavra. Amém? Senhor, me ajuda, Espírito Santo. Eu não quero me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero me lembrar, Senhor. Eu quero meditar na palavra de noite. E eu quero cumprir os teus princípios. Porque fazendo assim, eu vou prosperar a minha vida. Eu vou prosperar os meus caminhos. Irmãos, eu não vou pregar uma palavra fatalista. Uma palavra de crente que quer ouvir que Deus vai fazer tudo. Diga, Ele já fez. Diga, eu é que tenho que fazer a minha parte. Fica de pé, irmãos. Aleluia. Diga, Deus é bom.